O governo Lula ficou satisfeito com a distribuição das comissões na Câmara dos Deputados. A gente sabe que alguns bolsonaristas, como Nicolas e Caroline de Tone, ficaram com comissões importantes, mas comissões consideradas estratégicas para o governo tiveram oposição completamente afastada e aliados da base governista vão ficar presidindo tais comissões. Mas é óbvio que o Lula ficou muito contrariado com a escolha de Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação e promete reagir. Como? Cortando verbas e preparando Camilo Santana para participar de muitas convocações na Comissão de Educação, como aconteceu com Flávio Dino no passado. Mas sinceramente, Camilo Santana ter medo de enfrentar bolsonaristas, se ele tivesse medo ele nem tem que ser ministro. Mas o que você acha desse assunto? No fim das contas, foi um saldo positivo ou negativo? E é para Camilo Santana ter medo de bolsonarista? Se você quer essa vingança do Lula contra o Nicolas, deixa o like e se inscreva no canal. Quem trouxe a informação para nós que o governo ficou satisfeito com a distribuição das comissões foi o Guilherme Amado, do Metrópolis. Tudo bem que há uma certa dissonância entre as falas do Planalto com aquilo que os deputados do PT estão dizendo. Porque os deputados do PT, eles foram muito críticos às composições e principalmente às negociações que levaram Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação e Caroline de Tone, que é outra bolsonarista, para presidir a CCJ. Tudo bem, mas o Palácio do Planalto parece que está tentando olhar o copo meio cheio, porque algumas comissões estratégicas vão ficar com o governo, principalmente a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Essa comissão, no ano passado, estava nas mãos de um bolsonarista, a Bia Kicis. E ela ficava enchendo muito o saco do governo, porque é uma comissão que passa um pente fino em todas as contas da União. E agora tem tudo para ficar não somente com alguém da base aliada, mas com alguém do PT, da bancada do PT. Então Fernando Haddad, o governo e os outros ministérios poderão ter aí dias mais tranquilos. É claro que o Lula ficou muito contrariado com o Nicolas Ferreira. Eu sinceramente tenho lá as minhas dúvidas do poder dele de atrapalhar, encher o saco, mas a gente vai discutir isso ao longo do vídeo. Segundo o Ricardo Noblat do Metrópolis, o Lula ficou contrariado e vai reagir ao Nicolas Ferreira. Como? O governo, pessoal, tem as emendas. E tem também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, o FNDE. Então o que o Lula está preparando? Cortes de emendas para os deputados que apoiarem Nicolas Ferreira na Comissão de Educação e embargos no FNDE, além de tentar proteger o ex-governador de Ceará, Camilo Santana, para as situações que ele vai enfrentar futuramente ao ser convocado. Então Lula quer uma postura mais firme do ministro da Educação, que tem uma postura bem discreta, para enfrentar o Nicolas Ferreira e os bolsonaristas na Comissão de Educação. O Lula, pessoal, ele tá precisando, de fato, reagir. Mas ele não vai reagir por conta do Nicolas Ferreira, ele vai reagir por conta do Arthur Lira. Porque a gente sabe que toda essa jogada, todos esses bolsonaristas, de Tone na CCJ, Nicolas na educação, tudo isso passa pela articulação do Arthur Lira ou na ausência dela. Porque o Lira poderia muito bem ter entrado em campo e ter mexido os pauzinhos. Mas ele não quis fazer. Por quê? Porque ele precisa dos votos para o Elmar Nascimento em 2025. Ele precisa dos votos do PL. O PL tem uma bancada grande, tem uma bancada numerosa de quase 100 deputados. E o Lira foi ameaçado. Se você quebrar o acordo do PL presidir a CCJ, nós vamos retirar votos de você e vamos lançar uma candidatura própria. O Lira não tá nem aí pra isso, quem vai comandar a CCJ, quem vai comandar... O que ele quer é garantir a sucessão. Então ele liberou, não negociou, mas não negociar também é uma forma de negociar, e agora pressiona o governo. E o que eu fico muito incomodado com a análise de alguns comentaristas políticos é querer passar a imagem de que o governo é um governo fraco. Sempre acontece isso. Sempre. Ah, o Lula é refém do Lira. Mentira. Ah, agora o Lula perdeu porque o Nicolas Ferreira vai ser presidente da Comissão de Educação. Ah, a Caroline de Tone vai ser presidente da CCJ. Sempre nas entrelinhas, passa-se a percepção, a ideia de que o governo é um governo fraco.
Mas como que o governo é fraco se o governo tem o poder das emendas? Ah, mas muito se foi perdido porque o Congresso agora tem... Tudo bem, o Congresso ainda tem certos poderes, mas o governo tem força para negociar. Então essa percepção de sempre querendo passar essa impressão nas entrelinhas que não, o governo é fraco, o governo é frágil, é algo míope do ponto de vista de visão, né, de análise do que está acontecendo, e errado também. Errado. O Lira tá tentando porque tenta, porque tenta, porque tenta. O Lula vai lá dar uma pressão nele e ele já baixa a bola. Então, me incomoda. Você acha que o governo tá fraco? Que é o que você coloca aqui nos comentários. Agora, voltando pro Nicolas. O que o Nicolas pode fazer na Comissão de Educação? Bagunça. Só. Ele vai articular alguma coisa para passar o homeschooling? A escola sem partido, aquela bobagem. Ele vai ficar pegando picuinha, é banheiro, unissex, é o fim do pronome neutro. Ele vai ficar nessas bobagens e é a velha bagunça bolsonarista que não prospera. Tanto que os bolsonaristas celebraram o Nicolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação, não pelas pautas, não pelos projetos dele, porque não tem nada, mas sim para fazer bagunça, pantomima, aquela coisa que a gente já está bem acostumado com os bolsonaristas. Ele vai querer pautar esses projetos? Possivelmente. Porque agora ele tem alguma bandeira para levantar que não é só a AUE de rede social. Os petistas e a base do governo já estão articulando para obstrução total. Nas sessões que Nicolas Ferreira tentar pautar alguma coisa para alguma pauta medieval de retrocesso, vai haver uma obstrução. E a votação foi uma votação para ele ali. Nicolas venceu com poucos votos a escolha dele. Então dá para trazer votos para cá, barrar o Nicolas Ferreira e tentar de alguma forma proteger o Camilo Santana, porque ele vai ser convocado da mesma forma que o Flávio Dino foi convocado no passado pelos bolsonaristas na Comissão de Segurança. Mas sinceramente, se Camilo Santana tiver medo de enfrentar bolsonarista, na condição de ministro, ele que já foi governador de estado, olha, sinceramente ele não tem calibre para ser ministro de absolutamente nada se alguém tiver medo de enfrentar bolsonarista. Não dá. E outra, o Nicolas Ferreira, ele vai estar numa posição desconfortável também. Porque ele é um cara que nunca trabalhou como parlamentar. E agora ele vai ser obrigado a trabalhar. Ele não queria a presidência da Comissão de Educação. Porque o lance do Nicolas não é projeto, é AUE. É colocar a peruquinha, ir lá, fazer um selfiezinho, aparecer e depois ir embora. Na Comissão de Educação, por mais baderneiro, por mais analfabeto, por mais incompetente que ele seja, ele vai ser moldado pelo cargo. Ou ele destrói o cargo, como o Bolsonaro fez, mas ele não tem essa força e ele não tem tempo para fazer isso. Ou ele vai ter que trabalhar. É um desconforto para ele também, é uma posição desconfortável para ele. Por isso que eu acho que vai ser uma coisa assim, vai ter a bagunça tradicional? Vai. Mas nada que, não. O Nicolas não está na posição dele. A posição dele, que ele gosta, é do AUE. É isso. Sem responsabilidade. Agora ele vai ter. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda mais com o Lula pressionando, ele vai ter força para conter o Palácio do Planalto? Tem nada.